Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do verso 17 ao 39. Esse texto nos coloca diante de uma pergunta crucial feita pelo profeta Elias ao povo de Israel. Até quando oscilareis entre duas atitudes espirituais? Estava acontecendo o seguinte: o povo de Israel tinha como o seu único Deus aquele que é o Criador de todas as coisas. Deus fez um projeto de salvação para a humanidade que começou na família de Abraão e no próprio povo de Israel. De modo que aquelas pessoas conheciam esse Deus, cresceram ouvindo histórias sobre esse Deus, foram ensinadas a servir esse Deus, conheciam a palavra dele. Infelizmente, porém, o povo passou a ser influenciado pelos povos vizinhos que moravam ao seu redor. Alguns desses povos prestavam culto a outros deuses, e um desses deuses era o deus Baal, considerado o deus da chuva. Justamente o povo de Israel estava enfrentando um período de ausência de chuvas. O que o povo não entendia é que justamente essa ausência de chuvas era resultado do juízo de Deus sobre eles. A seca era resultado da incredulidade do povo. Só que eles não entendiam que o caminho para as chuvas era o arrependimento, era se voltar para o Senhor. E aí acontecia que eles ficavam oscilando. Uma hora adoravam o Senhor, outra hora adoravam Baal. Essa realidade nos remete a uma questão muito séria a respeito do nosso coração. Algo que você precisa entender. O nosso coração, o coração do ser humano, é um coração criado para adorar. Eu e você fomos criados, planejados, configurados para sermos adoradores. A sua identidade é ser um adorador, é viver em relacionamento com Deus. Somos pessoas espirituais porque quem nos criou, nos programou para interagir com Ele. Todo ser humano traz uma dimensão espiritual. A queda, o afastamento do homem em relação a Deus, colocou sobre nós e sobre todo o universo os efeitos do pecado, o que nos criou uma série de problemas. Um deles é que nós continuamos seres espirituais, continuamos adoradores, mas não sabemos quem adorar. O pecado nos deixa cegos, perdidos. Queremos preencher nossa dimensão espiritual, mas não sabemos como. Somos adoradores, buscamos adorar, mas o pecado nos faz sair atrás de deuses. Esse processo fica mais claro quando entendemos que, desde quando o pecado entrou no mundo, o universo inteiro passou a estar debaixo da influência espiritual maligna de Satanás, inclusive a própria humanidade. Quer dizer que existe uma força espiritual maligna que nos faz buscar em deuses e deusas as nossas necessidades. Se o meu problema é a seca, vai aparecer um Deus da chuva. Se o meu problema é a angústia, vai ter uma divindade que vai me oferecer paz. Se a questão é doença, existirá o Deus da saúde. E por aí vai. Deuses para nos fazer falar com os nossos parentes que já morreram. Deuses para trazer de volta a pessoa amada. Deuses para nos fazer ficarmos prósperos. O resumo é: o nosso coração, o coração humano, sempre está à procura de Deus. Mas o inimigo quer nos manter aprisionados, longe do Senhor. E aí, alinhado com o pecado que atua em nosso coração, ele nos oferece divindades para satisfazer nossas necessidades. Essa era a realidade na época de Elias. Essa é a realidade hoje. Esse é o mundo em que vivemos. Infelizmente, servimos a vários deuses porque temos muitas necessidades. Ocorre que essa realidade
não muda a verdade de que existe apenas um Criador. As digitais que estão na sua alma são do único Deus Criador revelado na Escritura, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se Ele é o único Criador, se Ele nos criou para Ele, para vivermos em relacionamento com Ele, servir a outros deuses é traição, é infidelidade. A Bíblia chama de idolatria. Veja que uma das marcas da nossa cultura ocidental atual é o pluralismo. Tudo é plural em todos os campos. Na religião, somos o tempo todo informados que existem várias religiões e devemos praticar a tolerância religiosa. Esse é o politicamente correto. De fato, se compreendermos o cristianismo conforme Jesus e os apóstolos nos ensinaram no Novo Testamento, é difícil existir tolerância maior do que é encontrada na palavra de Deus. Porque Jesus nos ensinou a sermos muito mais do que tolerantes. Ele nos ensinou a amar. O cristianismo bíblico não defende que devemos fazer o bem apenas àqueles que concordam com a gente. Ao contrário, eu devo amar o próximo como a mim mesmo, não importa quem seja o meu próximo. Amar o próximo, fazer o bem, não está limitado àqueles que compartilham da minha fé. Devemos fazer o bem, inclusive, para o próximo que quer o nosso mal. Um cristão intolerante, nessa perspectiva, é uma contradição. Algo errado, não é bíblico, não é o que Jesus nos ensinou. Amar o próximo, fazer o bem, conviver em paz com todas as pessoas, não significa concordar com o comportamento delas. Tolerância religiosa não pode significar unanimidade religiosa. O cristianismo baseado no Evangelho não tem preconceitos, ele tem um conceito. Recebemos de Deus, na sua palavra, um conceito de vida que envolve conceitos bastante específicos sobre espiritualidade, dinheiro, amizades, família, sexo, vida após a morte, igreja, certo e errado. O mesmo Deus que nos manda amar o próximo e fazer o bem a ele, também nos manda apresentar a esse próximo um outro conceito de vida. Ser cristão é trazer sobre si a responsabilidade de apresentar ao próximo que existe um Deus, que tem um chamado para a vida dele. Informar a esse próximo que, ao buscar outros deuses, outras religiões, alternativas espirituais, ele estará rejeitando o verdadeiro Deus. Que isso não só o mantém separado de Deus nessa vida, quanto após a morte ele terá que enfrentar a justiça do Criador. O conceito bíblico de Deus também nos fala da graça, do perdão que Deus nos disponibiliza na cruz, o caminho de reconciliação e restauração espiritual através da fé em Jesus. Anunciamos o Evangelho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para apresentar uma saída de salvação para o mundo. Encontramos esperança e compartilhamos essa esperança. Deus não quer ser adorado com outros deuses. Veja que é importante você entender que nesse texto o conceito cultural de tolerância religiosa não cabe. Porque o problema aqui não eram os povos que serviam a outros deuses. As pessoas tinham e têm liberdade de escolher a sua religião e devemos respeitá-las por isso, salvaguardando o nosso direito de discordar da escolha delas. O problema enfrentado aqui diz respeito a como devemos nos relacionar com Deus. O Deus criador do universo estabeleceu um caminho para nos relacionarmos com Ele. E esse Deus, revelado na palavra em Jesus Cristo, quer exclusividade. E por ser o nosso Criador, o nosso Salvador e aquele que nos sustenta, Ele tem direito a isso. Um dos primeiros princípios que Deus apresentou ao povo de Israel foi: não tenham outros deuses diante de mim. No Novo Testamento, Jesus ensinou: o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração,
alma, força e entendimento. O problema enfrentado por Elias era a inconstância espiritual do povo. Um dia eles serviam a Deus, outro dia serviam a Baal. É como Jesus disse sobre os crentes da cidade de Laodiceia, no livro de Apocalipse. Eles não eram quentes, eles não eram frios, eram mornos. Eram inconstantes, instáveis espiritualmente. Veja que essa inconstância espiritual pode atingir sua vida de 3 formas. Em primeiro lugar, somos inconstantes ao não assumirmos compromissos espirituais com ninguém. Somos clientes em busca de Deus ou do Deus e da religião que nos oferece mais e melhor. E aí oscilamos entre igrejas, religiões. Todavia, Deus não é uma loja em um shopping de opções religiosas. Deus é Senhor. Ou você está totalmente na presença dele, ou você não está com ele. Em segundo lugar, podemos ser inconstantes em relação ao nosso entendimento sobre Deus. A Bíblia chama isso de ventos de doutrina. De tempos em tempos, as igrejas são invadidas com novidades, a nova moda religiosa. Acontece com o evangelho antigo. Não precisamos de um evangelho novo. Necessitamos do mesmo evangelho que é Jesus. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Terceiro lugar, existe a inconstância em termos de vida. E a pessoa que é quente na igreja, fria na vida. No culto ela está tinindo. Na vida, Deus não faz diferença alguma. Ela é crente no domingo, incrédulo nas segundas, nas terças e durante a semana. Porque Deus simplesmente não participa da rotina dela. Deus não alterou a sua forma de viver. Isso é tão sério que o profeta Oséias vai descrever isso como um adultério espiritual. Justamente a Bíblia descreve a relação de Deus com o seu povo como um casamento. Tanto que a igreja é a noiva de Cristo. O que Elias e Oséias diziam era que aquele povo tinha amantes. Aliás, o nome Baal significa marido. É uma triste verdade, mas muitas vezes levamos uma vida espiritual promíscua, adúltera. Declaramos nosso amor a Deus na igreja, mas no dia a dia traímos Deus seguindo outros deuses. É o que aquele povo estava fazendo. Mas, apesar de toda a nossa inconstância e pecaminosidade, Deus não desiste de nós. Ele então estabelece métodos para trazer o povo de volta. Essa história nos mostra 2 formas de Deus agir para confrontar a nossa inconstância espiritual. Às vezes, ele manda tempos de seca. Aquele povo passou por 3 anos de sequidão. É o tempo que Deus te leva para o deserto, quando parece que nada acontece. Tempo de sequidão, tempo de provação, mas tempo de aprendizado. Esse é o projeto onde Deus age na sua vida a médio e longo prazo. Em outros momentos, Deus estabelece um projeto de curto prazo. Aí é a hora dele fazer descer fogo do céu. É quando Deus chega na sua vida chegando. O primeiro método é o método da paciência de Deus. O segundo método é aquele da intervenção de Deus. Entenda uma coisa, não cabe a você escolher o método. Deus é soberano. Às vezes ele até faz os 2, como ocorreu aqui. A questão é, tanto um contra o outro tem o mesmo objetivo: levar você ao arrependimento, à mudança de vida, fazer você abandonar os deuses e se voltar para Deus. O que será que Deus tem feito na sua vida? Será que é o tempo, esse tempo que você está vivendo, é o tempo do deserto ou é o tempo do fogo que cai do céu? Como isso está levando você a uma mudança de vida? Naquele dia, Deus fez cair fogo do céu. O povo precisava de chuva. Deus ia trazer a chuva, mas antes da chuva, ele trouxe o fogo. Antes de cair a chuva, iria cair o fogo.
O importante nesse texto é você compreender o significado de tudo isso. O que Deus está fazendo e quer nos mostrar quando Ele faz cair fogo do céu. O fogo que desce do céu é uma manifestação poderosa da presença de Deus. Há momentos em que Deus nos visita manifestando sua presença de forma poderosa. Pense na presença de Deus como um vento. Na maioria das vezes, é uma brisa suave. Às vezes é tão lento que a gente nem percebe. Mas há momentos onde Deus nos visita como um furacão. Entenda, quem escolhe a hora e o método é o Senhor. Não controlamos o fogo que desce do céu. Essa é a diferença entre o Deus revelado na Bíblia e as outras religiões. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é pessoal, o nosso Deus tem vontade. Ele não está aí para atender aos nossos caprichos. Nem sempre vai descer fogo do céu quando você quer. Às vezes será apenas uma brisa suave, mas Deus estará nela. O fogo de Deus é a manifestação poderosa da sua glória. Por que Deus faz cair fogo? Essa é a pergunta. Para levar aquele povo à conversão. Deus, na sua graça e misericórdia, é tão maravilhoso que de tempos em tempos Ele age para te convencer, para te lembrar que Ele é Deus. Ele nos visita com fogo para nos fazer ver o que não estamos vendo. A glória de Deus. Ver a glória de Deus e se dar conta da grandiosidade desse Deus, do poder desse Deus, da santidade desse Deus, da perfeição desse Deus. A glória de Deus é visualizar que esse Deus grandioso, poderoso, santo, perfeito, também é amor, bondade e misericórdia. Por amor Ele nos criou. Antes de você existir, Deus já te amava. E por amor, Deus criou você para viver em relacionamento com Ele. É entender que a nossa vida tem um propósito. A nossa vida não é necessária. Deus não era obrigado a nos criar. A sua existência é um ato de amor. É possível que os seus pais não tenham planejado o seu nascimento, mas Deus planejou sua existência. Por amor você existe. Por amor, pelo amor de Deus. Independentemente da nossa configuração física, Deus colocou sobre você a imagem e semelhança dele. A glória de Deus é perceber que trazemos sobre nós a imagem de Deus. A glória de Deus é compreender que Ele é perfeitamente justo e sábio. Na profundidade da sua sabedoria, Deus estabeleceu as melhores regras, os princípios para todo o universo. A glória de Deus é enxergar que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, derramou o Espírito Santo e faz chegar até você o convite do Evangelho, para que, crendo em Jesus, todos nós, que estamos em um estado de rebeldia espiritual, possamos experimentar o amor e a justiça de Deus sobre nossas vidas. A glória de Deus é o entendimento de que, ao crer em Jesus, nos tornamos filhos de Deus, adotados por seu amor, justificados pelo sacrifício de Jesus, herdeiros de uma vida eterna. Ver a glória de Deus é ter a dimensão de uma vida em abundância na presença de Deus, que já começou e vai seguir em frente eternamente. A morte não muda os planos de Deus, porque na cruz Deus derrotou a morte. Por que Deus faz cair fogo do céu? Para que você veja a glória dele. Aí entra a fé, porque sem fé apenas vemos o fogo, sem fé apenas vemos o espetacular, o emocionante, o incrível, não vemos a glória de Deus. E quando Deus faz cair o fogo, quando Ele nos faz ver a sua glória, 3 resultados precisam acontecer. Deus manifesta o fogo da presença dEle, da glória dEle na sua vida para, em primeiro lugar, acontecer conversão. É hora de você abandonar os ídolos, jogar fora todos os ídolos que estão te impedindo de servir a Deus integralmente. É tempo de você se voltar exclusivamente ao Senhor. Deus manifesta o fogo da presença dEle, da glória dEle, para acontecer a adoração. Reconheça o seu lugar, o seu papel de adorador. Deus te criou para adorá-lo e a partir de hoje assuma compromissos espirituais de viver em adoração a Ele. Deus manifesta o fogo da sua glória para acontecer restauração, porque o fogo ia descer
Elias restaurou o altar do Senhor. Talvez seja o tempo de você restaurar o altar da sua vida, altar que está em ruínas, abandonado, sujo, destruído pelo pecado. O altar da sua adoração é o seu coração, você é o altar. Porque os sacrifícios que agradam a Deus não são mais animais, mas adoração sincera, santificação, servir ao Senhor e ao reino dele. Pense sobre isso. Deus te abençoe. Amém.